Jesus vai para Galiléia e toda hora ele diz: não é chegada ainda a minha hora. Jerusalém é visitada por ele algumas vezes, mas não é o lugar onde ele decide viver. Não dava para um profeta viver em Jerusalém. Era impossível. A vida de João Batista só durou o tempo que durou, talvez 30 e poucos anos, 32 anos, 31 anos no máximo, ou nem tanto, porque ele morou a maior parte do tempo crescendo no deserto. Eram as pessoas que iam a ele. Mas quando ele começou cada vez mais a entrar em Jerusalém, a ponto de ver o rei Herodes com a mulher do seu irmão tendo um caso com a cunhada, assim, totalmente flagrante, exposto à luz do dia, na maior desconsideração para com o irmão dele, o Herodes Filipe, que habitava o norte da Galiléia, João partiu para um enfrentamento que acabou sendo aquilo que lhe tirou a vida. De modo que, quando Jesus ouve o que aconteceu em Jerusalém, na festa de Herodes e na decapitação de João Batista, ele não vai para Jerusalém porque, como Paulo disse em Gálatas, no capítulo 4, e é Paulo quem diz explicitamente, diz que Jerusalém é a escrava Agar. Jerusalém não é a Sara celestial. Ele compara a Sara, mulher de Abraão, como uma figura de perspectiva arquetípica. Ele diz que a Sara espiritual é a nossa mãe celeste, é a igreja celeste. A Jerusalém, que a gente pega um avião e visita até hoje lá, só gerou para a morte. O nome significa cidade da paz, mas o que houve muito pouco em Jerusalém, esporadicamente, foi paz. Na maioria das vezes, Jerusalém foi objeto de lutas e guerras e derramamentos de sangue e destruição e objeto de vaidade espiritual, de orgulho, de profanação. Jerusalém foi, muitas vezes, o maior bezerro de ouro de Israel, o maior símbolo de idolatria de Israel, assim como até o dia de hoje. É uma cidade idólatra, idolatrada e cheia de idólatras, que vão lá para beijar pedras e vão lá para se agarrarem a oliveiras santas, assim chamadas, para catarem folhinhas, talismãs, até o dia de hoje. Sempre foi assim. E os que moravam em Jerusalém se sentiam superiores. Ou seja, Paulo diz em Gálatas 4 que essa Jerusalém terrestre gerou no passado, gerava nos dias dele e geraria sempre para a guerra, para o ódio, para a paz, para a paz não, para o conflito, para o distúrbio. A própria cidade do seu nome é um paradoxo em si. E Jesus garante isso. Nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jerusalém é a capital da religião. É a capital do monoteísmo. É a capital de um Deus só. Do culto àquilo que nós chamamos de o Deus das Escrituras. Agora, nenhum dos profetas de fato sobreviveu a Jerusalém, porque Jerusalém, semelhantemente à religião, não suporta profetas. Jerusalém é para religiosos, é para saduceus, é para fariseus, é para gente que lambe relíquias, que quer que as coisas não mudem, que elas fiquem como estão. Jerusalém é a cidade do status quo. Jerusalém é a cidade do culto à continuidade, sempre. E qualquer palavra venha ela dos arcanos celestes e seja derramada
aos sentidos humanos, em Jerusalém, ela não era aguentada. Por isso, a maior parte dos profetas eram marginais, que viviam fora, que passavam por ali em perigo. Era um lugar de extrema periculosidade para a declaração da palavra e da verdade de Deus. Sempre foi. E até o dia de hoje continua sendo. E aqueles que são gerados no espírito religioso de Jerusalém, sejam eles judeus ou sejam cristãos, são gerados no mesmo espírito. Você veja que os piores inimigos de Paulo, até a sua morte, no ano 64 da nossa era, quando foi decapitado em Roma pelas mãos de Nero, pior inimigo dele não foram os romanos. Os romanos executaram coisas, também esporádicas. Agora, o pior inimigo que Paulo teve foram os judeus, os fariseus que rodavam o mundo, como Jesus dizia, para tentar fazerem um discípulo, um prosélito, e criavam um outro fanático, 2 vezes pior do que eles. Jesus chama de filho do inferno, 2 vezes pior do que ele. Iam atrás de Paulo. Onde Paulo ia, tinha uma turba de judeus para provocar os greco-romanos ou os romanos para prenderem-no, para apedrejarem-no. Ou então eram chamados cristãos judaizantes. Eram aqueles caras do limbo, que tinham crido em Jesus, mas que achavam que dava para juntar Velho e Novo Testamento num projeto de vida só. Eles tinham Jesus, mas queriam que Jesus coubesse dentro da lei de Moisés. E eram chamados judaizantes, que era uma grande tentação, inclusive para Pedro, que negociava, ficava às vezes no limbo, como lá em Gálatas é dito, quando ele estava sozinho com Paulo e Barnabé, ele vivia como um gentio, proclamava e experimentava o evangelho do reino de Deus com a liberdade com a qual um gentio comia, bebia, se relacionava, sem aquelas dietas da Torá, nada daquilo, livre, como qualquer outra pessoa na terra. Sabendo que Jesus tinha considerado puro todos os alimentos, como Mateus 7 nos diz e outros textos. Sabendo que pela gratidão, pela oração de ação de graças, todas as coisas são santificadas. É o que o Novo Testamento ensina em ocasiões diversas e repetitivas. Mas o próprio Pedro, quando chegaram os presbíteros da parte de Tiago, vindo de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus. Mas vejam, Paulo, o perseguidor, que vem a compreender Jesus e o Evangelho infinitamente mais e de modo superior a todos os demais apóstolos, inclusive a Tiago, irmão de Jesus. Não é carne nem sangue que abre os sentidos do reino de Deus. Tiago é um homem santo de Deus, mas tinha as suas limitações. Aceitou condicionamentos que Paulo não teve, porque largou Jerusalém para trás, foi para os gentios, foi viver no mundo. Ele que tinha sido criado em Tarso, no ambiente greco-romano, que teve uma educação não só judaica, mas ampla, filosófica, de saberes variados. Tarso, a cidade dele, era uma cidade universitária, das mais importantes daquela região da Ásia Menor. Então, é Paulo que, quando vê chegarem esses presbíteros da parte de Tiago e vê a mudança de comportamento que isso gerou em Pedro e até em Barnabé. Paulo diz, porque até o próprio Barnabé caiu na dissimulação deles e começou a fazer restrições dietéticas. Depois de ter comido tudo, agora da noite para o dia dizia, não, isto eu não como. Minha religião não permite.
Isto eu não bebo, minha religião não deixa. Isto e aquilo que vocês veem todo dia acontecendo na hipocrisia da religião. Paulo se levantou e deu uma bronca. Veja Gálatas 2. Você vê do capítulo, lê o capítulo 1º, o capítulo 2º e o capítulo 3º. A bronca que Deus dá em Paulo, que Paulo dá em Pedro e Barnabé. É uma bronca. Que é isso, Pedro? O que aconteceu com você, rapaz? Leia lá a partir desse contexto e você vai achar aquilo tudo patética. Sem contexto não dá para entender, mas com contexto vira uma carta, como uma outra carta qualquer, que qualquer compreensão, qualquer leitura atenta discerne, entende, assimila. Então Jesus nunca voltaria para Jerusalém. Jerusalém é um lugar para passar, mas para ficar só se fosse para morrer, como a gente vai ver em outras ocasiões adiante, a alusão de Jesus a esse fato de que Jerusalém era o lugar do maior perigo possível para quem carregava o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Assim como está dentro do ambiente do controle religioso, do poder religioso, da política religiosa, dos interesses religiosos, é o lugar não só o mais corruptor de todos os lugares, mas é o mais perigoso de todos os lugares para quem não pratica essas coisas. Para quem anda na liberdade do Evangelho, da liberdade do reino de Deus, na liberdade de servir a Deus em espírito e em verdade. É perigoso esse lugar. Hoje em dia eles não te matam mais, porque senão eles serão justiçados horrorosamente. Eles têm medo das leis superiores e seculares do Estado laico. Mas aonde as coisas não são assim, como, por exemplo, no Irã ou na Arábia Saudita, em alguns outros países teocráticos, e onde há lideranças religiosas com poder de decidir a vida e a morte, como era no caso em Jerusalém, o perigo é muito grande. Ninguém pode abrir a boca de maneira contrária, porque será certamente um aprisionado ou sofrerá pena capital no mundo atual.